Olá, triênio, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tudo jóia. Vamos partir para a terceira aula de matemática. Agora a gente vai falar sobre a superfície de uma esfera, mais especificamente sobre a área superficial de uma esfera, tá bom? Eu vou começar aqui com algumas figuras que eu encontrei na internet. Eu digitei no campo de busca do Google planificação de uma esfera. Eu encontrei algumas figuras e dentre essas eu destaquei essas três para vocês. Vocês podem estar se perguntando assim, mas por que o professor está procurando planificação de uma esfera no Google, né? A ideia era o seguinte, pessoal. Se vocês se recordarem, lá no final do primeiro bimestre e durante o segundo bimestre, foi estudado dentro aqui da matéria de geometria espacial a área superficial de prismas, pirâmides, cilindros e cones, tá certo? E para a apresentação de uma fórmula que desse a área superficial dos sólidos, era apresentar também a planificação deles. Se vocês bem lembram, a área superficial de um cubo é 6 vezes a área de uma das faces, e quando você planifica um cubo, você encontra 6 quadrados. Tá vendo a relação? Quando você pega uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide regular de base quadrada, e você planifica, você encontra um quadrado como base e 4 triângulos como faces laterais. E daí você extrai uma fórmula para calcular a área superficial da pirâmide. A mesma coisa vale para o cilindro, que é dado por 2 círculos, né? A planificação é dada por 2 círculos mais um retângulo. E também para o cone, tá bom? Então a intenção aqui era essa, apresentar uma planificação para a esfera, para dessa planificação a gente extrair uma fórmula que nos desse aí o cálculo da área da superfície de uma esfera. Porém, como vocês podem ver, essas planificações aí não vão ajudar em nada, porque para a gente calcular a área de cada pedacinho desse aqui, ou de cada, enfim, nem podemos chamar isso aqui de polígono, né? Porque o polígono tem os lados retilíneos, isso aqui nem retilíneo é. Enfim, para calcular a área disso aqui, talvez seja mais complicado do que de fato entender matematicamente como se obtém a fórmula da área superficial de uma esfera. Bom, por que eu não vou apresentar essa demonstração para vocês? Para começar, é uma demonstração um pouco mais elaborada. Então eu prefiro ocupar o tempo resolvendo, por exemplo, exercícios com vocês que, no meu ponto de vista, agregam mais do que a demonstração da fórmula. Tá bom? Então eu vou, neste momento, apenas apresentar a fórmula, que está aqui no cantinho para vocês. A área superficial de uma esfera é dada por 4πr ao quadrado, onde r é igual ao raio da esfera. E o tempo que a gente gastaria aqui, a gente ataca um exercício mais elaborado. Tudo bem? Guarda esse resultado aí que a gente vai usar daqui a pouquinho um exercício bem bacana que eu separei pra gente. Vamos em frente aqui, ó. Sólido de revolução. A esfera é um sólido de revolução, assim como outros que vocês já viram durante o curso aqui de geometria espacial, tá bom? Se você tomar aqui, ó, um semicírculo, tá? A gente tem aqui um semicírculo, e rotacionar esse semicírculo em torno do seu diâmetro, em relação ao seu diâmetro, né? Você obtém uma esfera, tá? Essa rotação, galera, tem que ser de 360 graus, ela tem que ser completa. Se você rotacionar por um ângulo menor do que 360, você não obtém a esfera completa. Você vai obter, por exemplo, uma cunha esférica. Lembra que nós estudamos cunha esférica na aula passada? Veja, se eu rotacionar esse semicírculo aqui, ó, por 30 graus apenas, tá? Eu dou um peteleco aqui, ele vai gerar só 30 graus aqui em torno desse eixo, em relação a esse eixo. A gente vai obter uma cunha esférica com ângulo de 30 graus. Tá bom? Cunha esférica é aquele pedacinho de melancia, tá? Recorda lá da aula 1, para ficar bem claro para vocês. Então veja bem, o que nós precisamos para poder afirmar que um sólido é de revolução? A gente precisa de duas informações. Uma, qual é a figura plana que a gente vai rotacionar? E aqui eu já falei para vocês, um semicírculo. E em relação a qual eixo estará sendo rotacionada essa figura plana? Eu também já falei para vocês em relação ao seu diâmetro. Se nós trocarmos essa referência de eixo, o resultado sólido de revolução passa a ser outro, tá bom? Tenham cuidado quanto a isso. Bom, vamos lá. O que a gente tem no semicírculo? A gente tem uma informação muito importante que é o raio, tá? E o raio do semicírculo coincidirá com o raio da esfera. Tudo bem? Fica a dica então aí, gente. Ó, dos sólidos que nós estudamos então, dentro de geometria 3D, quais deles
são de revolução, além da esfera, evidentemente. Faz essa revisão, galera, que é uma informação muito importante para os nossos propósitos. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos atacar aqui um exercício bem bacana que caiu na Unicamp lá em 2010. Eu dei uma modificada nela para trazer mais aspectos importantes para a gente discutir. E essa pré-montagem que eu deixei aqui vai servir para a gente atacar o exercício. Tá bom? Vamos para a leitura lá, ó. Uma peça esférica de madeira maciça foi escavada, adquirindo o formato de anel, como mostra a figura abaixo. Observe que, na escavação, retirou-se um cilindro de madeira com duas tampas em formato de calota esférica. Então vamos com calma aí, gente. Nós tínhamos uma esfera completinha, e a gente fez retiradas dessa esfera. A gente tirou aqui, ó, duas tampas em formato de calota esférica. Calota esférica, gente, é aquela tampinha da laranja. Quando você corta a laranja, né, você tira aquela tampinha. Essa tampinha é a calota esférica. Então a gente tirou uma tampinha aqui, de cima, e outra aqui para baixo. Tá bom? Então fizemos dois cortes aí na esfera. Além disso, a gente retirou um cilindro de madeira. O cilindro de madeira foi retirado aqui de dentro. Exatamente para o objeto virar um anel e o anel poder encaixar no dedo. Tá bom? Então essa parte cinza mais escura que está aqui, ó, é a parte externa do anel, e a parte cinza mais clara que está aqui, ó, é a parte interna, onde toca o dedo. Tá bom? Detalhe importante, gente. Tanto a parte externa quanto a interna correspondem à superfície do anel. Tá bom? Isso vai ser utilizado daqui a pouquinho na nossa resolução aqui em algum ponto. Joia? Vamos lá. Sabe-se que uma calota esférica tem este volume. Então, caso a gente precise utilizar o volume da calota, já tem a fórmula ali. Isso não é resultado que vocês têm que guardar, tá bom? Em que H é a altura da calota, está aqui no cantinho. E o R é o raio da esfera. Detalhe importante, o R aqui, né, o raio da esfera maiúsculo, e a altura da calota é o Hzinho minúsculo. Bom, além disso, a área da superfície da calota esférica, excluindo a porção plana da base, é dada por essa fórmula. E a gente vai supor aqui que o R da esfera é 12 centímetros e a altura da calota é 4 centímetros. Tá bom? Bom, dito isso, primeiro item, determine as dimensões do cilindro. Vamos lá. Galera, é o seguinte, esse desenho que está aqui é um desenho tridimensional, e esse desenho que eu coloquei aqui no quadro para vocês é um desenho bidimensional, tem apenas duas dimensões. Aqui está no plano, e aqui é uma ideia tridimensional, de 3D. Como que daqui eu cheguei aqui? Eu supus um corte passando pelo centro da esfera e passando pelos centros das bases do cilindro. Tá bom? Então imagine aqui um corte passando aqui pelo centro. A gente vai obter, então, cortando uma esfera, um círculo, e cortando o cilindro, um quadrilátero. Quadrilátero pode ser um retângulo ou um quadrado, tá? Um dos dois casos. Meu desenho aqui está parecendo um quadrado, mas vocês vão ver que não é exatamente um. Não tem problema. O desenho é mais para nos orientar, né, quanto à resolução, do que, de fato, para mostrar a resposta. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Outra coisa muito importante que nós vimos na aula passada, e a gente vai utilizar aqui de novo. O raio da esfera, gente, pode ser visto em vários lugares da figura. Vários. É adequado que você escolha um que te ajude, claro. Eu falei também na aula passada que pontos de tangência são ótimos pontos para você esticar o raio. Aqui a gente não tem ponto de tangência, mas temos pontos de interseção, tá vendo? 4 pontos de interseção. Fique atento a esse ponto também, a estes pontos também, porque eles costumam nos ajudar, tá bom? Fiquem atentos a pontos de interseção aí. Bom, como a gente precisa encontrar as dimensões do cilindro, vamos lembrar aqui, quais dimensões tem um cilindro? Tem a altura, H, não é Hzinho, então vou chamar de Hzão. Eu vou colocar aqui na nossa figura, ó. Então, H é uma coisa que a gente tem que encontrar. E outra, raio da base. Tá bom? Como o raio da esfera é o R maiúsculo, vou chamar de R minúsculo. Tranquilo? Então tá aí, ó. H e R é o que a gente tem que encontrar no item 1. Vamos lembrar que nós temos que o raio da esfera é 12 e a altura da calota é 4. Beleza. Como eu falei para vocês, eu vou representar um raio da esfera aqui que me ajude
a encontrar primeiramente a altura do cilindro. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou decompor aqui, ó, do centro da esfera até tocar lá na superfície, a gente tem o quê? Raio da esfera. Então a gente tem aqui 12 centímetros, ó, 12. Se isso tudo aqui é 12, e a altura da calota é 4, vamos representar a altura da calota aqui agora, ó. E a altura da calota é 4, com facilidade a gente encontra que esse pedaço que ficou faltando aqui, ó, mede 12 menos 4, 8. Tranquilo? E esse negócio que a gente encontrou valendo 8, nada mais é que metade da altura do cilindro. Olha lá. Vamos botar aqui, ó, 8. Então, beleza. 8 para arriba, 8 para baixo, 16 a altura do cilindro. Então, bem fácil aí de encontrar a altura do cilindro, hein, galera? Tranquilo? Partiu para o raio agora. Novamente, eu vou... Raio da base do cilindro, né? Novamente, eu vou escolher, desenhar um raio da esfera que seja mais adequado. E nesse caso, eu vou escolher esse daqui, ó. Raio da esfera, 12. Novamente, esse 8 que a gente encontrou aqui, ele também pode ser visto aqui para baixo. Então tá bem fácil aí de decompor aqui, ó. E já afirmar que é 8. Esse pedaço é exatamente o que a gente quer encontrar, raio. Então ficou muito fácil da gente encontrar o raio agora. Por quê? Ó, pintou aí um triângulo retângulo, usa o teorema de Pitágoras. Toda hora vai aparecer o teorema de Pitágoras, vocês já viram, né? Então vamos que vamos. Daqui a gente usa teorema de Pitágoras. Teremos então que 12 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais... Só fazer essa continha, gente, muito simples, que você encontra R igual a 4 raiz de 5 centímetros, tá joia? Circulando os resultados que a gente precisava de encontrar no item 1. H igual a 16, R igual a 4 raiz de 5 centímetros. Conferindo, olha lá. Maravilha? Então tá bonitinho aí o item 1 para a gente poder partir para o 2, tá? O 2 está aqui, ó. O anel de madeira indicado na figura ao lado é um sólido de evolução? Bom, a resposta, já vou afirmar para vocês, é que sim. O anel é um sólido de revolução. Porém, ele não é um sólido de revolução tão fácil de descobrir, né, de enxergar, quanto os demais que nós estudamos, né? Que eu até fiz uma pergunta anterior para vocês aí. Então aqui a gente tem que ter um cuidado, ó. Veja, esse negocinho que tá aqui, ó, né? Ele é um segmento circular. Segmento circular é um tipo de figura plana estudado na geometria plana, tá? Como é que a gente obtém um segmento circular? Você vai pegar um círculo, fazer um desenho rápido aqui para vocês, tá? Vai pegar um círculo, olha meu círculo que bonito. Você destaca desse círculo um setor circular, tipo um pedaço de pizza, e desse pedaço de pizza você une esses dois pontos aqui, ó, e esse pedaceco que sobra aqui é o famoso segmento circular. Tá bom? Só para lembrá-los aí o que seria isso. Isso que eu estou falando para vocês aqui apareceu exatamente aqui, ó. Aqui a gente tem um segmento circular e aqui nós temos outro. Tá vendo? E esses dois pedaços correspondem exatamente a essas duas visões que a gente tem aqui. Tá? Então esse pedaço daqui eu vou desenhar ele aqui embaixo de alguma maneira só para a gente entender como é que funciona. Vamos lá, ó. A gente tem aqui uma porção plana e aqui um círculo. Tá joia? Todo segmento circular, deixa eu deixar o nome dele aqui de uma vez, ó. Segmento todo segmento circular, gente, tem que ter um raio, porque ele não é proveniente de um círculo, então tem que ter um raio. E tem que ter um ângulo também, um ângulo de incidência aqui, ó. Porque veja, vamos supor que o centro esteja aqui, tá? Ó,
ele vem daqui e vem daqui. Então ele tem que ter esse ângulo bem claro e tem que ter qual é esse raio, bem claro também. Bom, esse raio está bem de graça para a gente aí, ó. Porque a gente não extraiu esse pedaço de uma circunferência de raio 12, de um círculo de raio 12, que vem lá da esfera, que também tem raio 12. Então, com certeza, isso aqui é um raio que vale 12. Tanto esse pontilhado quanto o outro, são iguais, na verdade, né? Falta descobrir esse ângulo agora. Vou trocar a cor dele aqui, ó. Falta descobrir esse ângulo, tá? Mas está fácil, por quê? Esse pedaço que está aqui, ó, a altura do cilindro mede 16, a gente calculou no item 1, então esse pedaço aqui vale 16, e esse aqui. Como esse triângulo é isósceles, né, 12 com 12, ele é isósceles, com certeza é 8 e 8, e por que eu já estou fazendo isso? Porque para descobrir esse ângulo que está aqui, ó, que eu vou chamar de alfa é só o de cima, tá, gente? O ângulo que a gente está procurando é 2α. Eu posso usar as relações métricas no triângulo retângulo, veja. Tá vendo? Quanto vale isso aqui, caso você precise ou queira usar esse cara que está aqui embaixo? É o raio. Olha lá, o raio da base do cilindro. 4 raiz de 5. Então, se você quiser usar esse aqui, também pode. 4 raiz de 5. Tá bom? Então, para achar o alfa rapidinho, vamos fazer a conta aqui no cantinho, tá? Veja. Eu vou pensar o seguinte, ó, 8, né, o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa, 12. Então, isso aí é o que? É seno, né? Vamos lá. Então, seno do ângulo alfa é 8 sobre 12. Simplificando esse treco aí por 4, dá 2/3. Então, seno de alfa é 2/3. Já vou trocar aqui de uma vez pra gente, ó. Nós não sabemos qual que é o ângulo cujo seno é 2/3. A gente ou tem que usar a calculadora ou olhar a tabela, né? Os que a gente tem que saber de cor, esse aqui não está incluído. Mas a gente pode pensar o seguinte, que o alfa é igual ao arco cujo seno é 2/3. Mas a gente está querendo, olha lá, o dobro de alfa, lembra? O dobro. Então basta 2 vezes, né? Basta ficar por 2 aqui. Então, o ângulo em questão, vou fazer a edição aqui pra gente, ó. 2α é igual a 2 vezes o arco seno de 2/3. Ok? Então, o que a gente tem então? A gente tem um segmento circular de raio 12 e ângulo 2 arco seno de 2/3. Tá bom? Deixa eu circular aqui os resultados. E vou descrever o raio aqui também, né? O R igual a 12. Muito bem. Aí você deve estar pensando, pô, o PT fez essas contas todas aí, mas eu ainda não consegui identificar esse segmento girando para poder gerar o anel. Né? Você poderia pensar nisso, com razão, inclusive. A ideia é a seguinte, a gente tem que pensar que ele vai girar aqui, por exemplo, nesse sentido, ou no sentido contrário, tanto faz, tá? Aí, ficou meio borrado aqui, mas vai dar para entender. Imagina eu dando um peteleco nele aqui, ó, pimba, ele vai girar 360 graus para virar aquele anel. Bom, eu falando aqui de maneira estática, talvez não dê para você enxergar como que vai ser gerado esse anel. Então eu vou colocar aqui no cantinho, ó, uma arte, né, que eu criei para poder ilustrar isso. Tá bom? Acompanha aí um pouquinho. Tranquilo? Concordam comigo? Olha, vocês viram o objeto girando para chegar no anel. Tá bom? Beleza, galera. Vou apagar o quadro aqui para a gente passar para o item 3. Daqui a pouquinho eu volto. Rapidão. Vamos lá, pessoal. Item 3 do exercício. Passando aqui então, olha lá. Para a gente fechar essa aula, tá bom? Depois de escavada, a peça de madeira no formato de um anel receberá uma camada de verniz, tanto na parte externa, nessa parte cinza mais escuro, quanto na parte interna, que é a parte cinza mais clara, onde toca o dedo, quando você põe o anel no dedo, né? Determine a área sobre a qual o verniz será aplicado. Galera, nesse item 3, a resolução passa exatamente
pela construção do anel. Como é que o anel foi construído? Primeiramente, a gente tinha uma esfera, tá bom? Então, a gente vai calcular inicialmente a área superficial dessa esfera. Então, o primeiro item aqui, ó. A área superficial do anel é igual à área superficial da esfera. A primeira coisa é essa. Só que do jeito que está ali, a gente está calculando mais do que precisa. Por quê? Porque essa tampinha aqui de cima e essa tampinha aqui de baixo foram retiradas, lembra? Então vamos subtrair a área superficial das duas tampinhas. Então, menos 2 vezes a área superficial das calotas, né? As duas tampinhas têm o nome de calota. Só que, depois de ter feito esses dois cortes, a parte interna do que sobrou foi escavada, lembra? E pintou aqui, apareceu aqui dentro um cilindro. E essa parte interna aqui do anel, que tem o formato de um cilindro, também é superfície do anel. Então a gente tem que somar, né? Mais a área superficial, a área lateral do cilindro, que vai aparecer. Somente a área lateral, né? Porque a base de cima e de baixo são vazadas exatamente para o dedo passar. Tudo bem? Feito isso, vamos substituir nas fórmulas para ficar adequado aí. Qual que é a área superficial da esfera? É um dos resultados que nós vimos hoje, 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Menos. Esse 2, gente, é da construção do raciocínio. Então, bota ele aqui embaixo. 2. Qual que é a área superficial da calota? Vou voltar o slide aí para a gente lembrar. A área superficial da calota está aqui, ó. 2πr, raio da esfera, h, altura da calota. Então, 2π, Rzão, hzinho, mais. Agora falta a área lateral de um cilindro. Se você recordar o bimestre passado, você tem aqui um cilindro, né? O cilindro tem as dimensões altura e raio da base. Quando você planifica esse treco, a parte lateral vai virar um retângulo, né? A altura do cilindro permanece como a altura do quadrado, do retângulo, desculpa. Quadrilátero aqui. E esse outro lado corresponde ao comprimento da circunferência aqui, né? 2πrzinho. Esse raio é o mesmo aqui. Então, o produto dessas dimensões vai te dar a área lateral do cilindro. Então, 2πrzinho Hzão. Tá certo? Agora vamos analisar se o nosso raciocínio aqui está de acordo ou se tem que fazer mais alguma coisa para a gente matar o exercício. Veja, esse raio aqui é o raio da esfera. Nós temos o raio da esfera? Sim, vale 12. Então aqui está ok. Aqui é π, né? 3 a 14, tá. Ou pode deixar em evidência, não se preocupa. 2 e 2 está ok, π está tranquilo. R é o raio da esfera, de novo a gente tem 12. Hzinho é a altura da calota, também nós temos 4. Então aqui está ok. Última parte. 2π está ok. Rzinho é o raio da base do cilindro. A gente não tem no exercício, mas nós calculamos. 4 raios de 5. Ok. E o Hzão é a altura do cilindro também. Calculamos. Show de bola. Substitui esses valores aqui, galera. Só fazer isso. Coloca ou não em evidência, vai depender de você. Eu coloquei aqui. E você vai obter uma resposta mais ou menos como essa. Tá bom? A área superficial do anel. Fechamos essa aula. Não posso deixar de dizer para vocês que a gente está aqui, né? Aula 3. Acabou de assistir a aula, abre o material, tente fazer esse exercício. Qualquer dúvida que surgir, galera, vai no atendimento ou me lembra lá no encontro síncrono para a gente esclarecer tudo e vocês terem bons resultados aí durante o bimestre, tá bom? Um abraço para vocês, a gente se vê na aula 4 daqui a pouquinho. Tchau, tchau.